Mas aí é que entra a discussão de imagem pública e toda a questão da campanha de PR que o Otto vai fazer já já. Porque assim, no fim, o Aegon ele acertou errando, né? Ele fala, mas é óbvio que quem mandou matar a Rhaenyra, só que eles não sabem se é. Eles não têm como saber naquele momento. Talvez depois, averiguando, eles encontrem provas de que foi ou não. Mas o Tywin Lannister já saca logo de cara, porque o Otto fica, não importa, né? E o Tywin, você planeja culpar a Rhaenyra. E o Otto, ele fala uma grande verdade, né? Porque não importa se foi a Rhaenyra ou não. O que importa é dizer que foi ela. Tá? Porque assim, todo mundo vai ficar escandalizado com o que o lado preto é capaz. Se ele falar isso para Westeros, todo mundo vai ficar, não, como assim? Eles mandaram matar uma criança, né? E isso é uma coisa que o Aegon não quer fazer, ele fica com medo que isso vaze e ele seja percebido como um rei fraco, mas o Otto já acha ele um rei fraco e fala isso. O Otto tá bem desbocado nesse episódio, isso vai desencadear toda a treta deles depois, mas realmente, nesse caso, ia vazar em algum momento que teve esse ataque. Eles não podiam esconder que o herdeiro ao trono foi morto. Então, como isso já vai vazar de qualquer forma, o Otto, ele fala que, na verdade, é para eles fazerem um show, né? Ele sugere essa procissão funeral com o corpo da criança exposto para que todo mundo veja as coisas terríveis que a Rhaenyra fez. De novo, ele nem sabe se foi a Rhaenyra que mandou matar, mas o que importa é dizer que foi. Lembra que ele falou lá para Alicent? Algo bom pode vir disso? Pois é, algo bom é fazer essa campanha toda de marketing para dizer assim, gente, o nosso lado é o lado inocente, o lado dos pretos é o lado que manda matar crianças, é o lado terrível, sabe? E com isso eles conseguem virar a opinião pública contra a Rhaenyra. Então isso dificulta muito, por exemplo, nesse momento em que eles estão tentando angariar aliados, eles estão falando com as casas nobres de Westeros e tentando aí conseguir apoio. Isso, se alguma casa ainda não declarou apoio para a Rhaenyra ou está neutra, por exemplo, ela pode tender, a gente ainda vai ver o resultado de toda essa campanha, mas pode ser que eles continuem neutros ou simplesmente saiam do lado da Rhaenyra porque não querem que a imagem pública deles esteja associada a uma pessoa que tá conhecida agora como quem mandou matar uma criança, né? E essa cena da procissão, gente, que cena aflitiva. Nossa, o tempo todo, vocês me perdoem, mas o tempo todo eu tava achando que aquele menino ia sair rolando da carroça. O tempo todo. E até quando eu falei disso na live passada do Michel, as pessoas estavam comentando que achavam que a cabeça ia sair rolando. O que ia ser pior ainda. E assim, esse episódio ele teve muitos momentos aí desse humor mais sombrio, sabe? E talvez, se rolasse esse momento, seria uma coisa bem de humor macabro, sabe? Essa coisa terrível de você não sabe se você ri, se você entra em desespero, porque é horrível de todas as formas, né? Mas parecia muito, aquela hora que a carroça, ela atolou ali, começa a sacudir o corpinho do menino, ai, que aflição. E essa cena, ela é intercalada com o interrogatório do sangue, que eu comentei aqui, né, que o Aegon, ele queria matar o sangue logo de cara, mas o Larys leva o cara pro interrogatório, e eu achei muito bom que ele já logo de cara fala, não, foi o Daemon que me contratou, eu queria fazer tal coisa, e não sei o que lá. Ele já falou tudo, assim, nem precisou fazer nada, ele já abriu a boca lá, até a voz dele ficou mais fina do que no episódio passado. Eu acho que ele, tadinho, tava com medo do que fosse acontecer e realmente, né, o Larys fala, eu não vou te machucar, mas ele eu não garanto, né? E chega o Aegon e começa a bater no sangue e até mesmo no livro tem um negócio tenso que fala que o Aegon, ele se encarrega pessoalmente de torturar o sangue, né? E que ele só deixa o sangue morrer depois de 13 dias de tortura. Então, assim, ele realmente massacra o sangue ali, é terrível. Mas aí, essa cena vai sendo alternada com a procissão funeral e tem muita gente de Porto Real, muita gente ali assistindo. E a Alicent e a Helena estão na carroça ali atrás do corpinho do Jaehaerys. E enquanto isso tem o cara lá que fica batendo, né, um tambor e gritando, vejam os feitos de Rhaenyra, né, pretendente ao trono, assassina de parentes, profanadora de inocentes. Cara, profanadora de inocentes é
tensa, né? E falam, amaldiçoada seja a Rhaenyra, a monstruosa, né? Ou seja, estão falando que ela é um monstro, é matadora de criancinha. Tem um momento que a Helaena, ela olha e a gente tem o POV dela, né? Tipo, realmente o ponto de vista dela, quando as pessoas estão jogando umas folhinhas ali em cima deles, e até eu vi que esse episódio ele foi filmado, essa cena foi filmada em 40 frames por segundo, para eles poderem deixar alguns momentos em câmera lenta, e que os véus particularmente ficaram bem bacanas em câmera lenta, então eles usaram bastante. E tem esse momento em que a Helaena tá olhando e tem as folhinhas caindo. Eu fiquei curiosa que folhinhas que são, e eles estão jogando lúpulo, parece, que é a planta que usam para fazer a cerveja. Então fica aí essa informação, estão jogando lúpulo em cima da Helaena. E eu sinto que, assim, nesse momento, ela tem, seja lá se for sobrecarga sensorial, ataque de pânico, eu só sei que, assim, ela claramente não quer estar ali, né? A gente vê que ela tem uma reação muito forte àquela situação, ela quer sair dali, parece, e a Alicent tá lá tentando acalmá-la e tudo, e eu queria saber o que vocês acharam dessa cena. Pra mim, foi uma cena muito aflitiva, queria saber de vocês aqui nos comentários, mas realmente, assim, eu prendi a respiração ao longo dessa cena, eu fiquei muito nervosa, de verdade, e eu realmente estava com medo que o corpo do Jaehaerys caísse da carroça. E aí, só pra dizer que, assim, por mais que seja aflitiva essa cena, funcionou aparentemente a campanha de marketing do Otto, tá? Porque, quer dizer, mais ou menos, que daqui a pouco o Aegon vai dar uma tentativa de estragar, ele vai tentar estragar a campanha, mas em geral funcionou, pra galera ali do restante de Westeros funcionou. Eu falei que esse episódio, ele dá uma importância muito grande pro povo comum, que são as pessoas que não são nobres, basicamente. Cidadãos como você e eu, entendeu? Se a gente morasse em Westeros, a gente talvez não fosse de uma casa nobre, talvez a gente fosse só uma pessoa aleatória que trabalha numa taverna, que trabalha ali, né, no campo. Não necessariamente a gente ia fazer parte ali das grandes famílias, porque eles são uma minoria da população de Westeros. Mas por que esse episódio deu tanta importância ali pro povo comum? Porque, gente, os nobres não dão. E esse costuma ser o maior erro deles, em vários momentos, tá? De Game of Thrones e também aqui em A Casa do Dragão, eu acho que a gente vai ver muito isso, tá? No momento que eu falei que o Aemond tá lá, na Casa de Prazeres, a Sylvie fala pra ele, né, que porque ele fala que perdeu as estribeiras lá com o Luke e tal, e ela fala, mas quando príncipes, pessoas como você, perdem as estribeiras, pessoas como eu se ferram, pessoas do povo comum. Ou seja, as atitudes impensadas dos nobres, as atitudes que eles fazem assim, né, no impulso, elas resultam em guerras, resultam em morte de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso. Pessoas que estão lá só vivendo a vida delas e acabam sendo afetadas. A gente vê isso o tempo todo. Até na série a gente já viu, por exemplo, mesmo pessoas que estão envolvidas em guerra, que são, por exemplo, soldados menores, a gente não viu aquele momento que chega o Daemon num Caraxes e o soldado fala, Daemon, vem me salvar, e aí o Caraxes pousa e pisa nele? É literalmente isso. A série é muito didática em mostrar pra gente como que a galera que tá jogando ali, que tá tentando brigar pelo trono, acaba pegando o povo comum e destruindo sem nem pensar, sem nem saber da existência, praticamente. Tem uma fala do Varys, que é lá de Game of Thrones, que eu acho muito boa. Eu não lembro agora se essa fala foi pra série, mas eu acho que é do livro direto, que é: por que são sempre os inocentes que mais sofrem quando vocês, senhores, jogam o jogo dos tronos? Ou seja, vocês estão aí, né, disputando o trono, mas o efeito colateral não vai tanto em vocês, vai nas pessoas que não tem nada a ver com isso. Eu fico lembrando muito da Rhaenys, quando ela foge ali do Fosso dos Dragões, e é uma grande discussão no lado dos pretos. Nossa, mas por que você não matou o Aegon ali? Você podia ter matado o Aegon. Ela fala, não, mas essa guerra não sou eu que tenho que começar, se eu fizesse algo lá ia dar ruim. E eu mesma critiquei isso, né, e eu falei, cara, ela tinha que ter metido um Dracarys ali, porque não ia ter guerra. Mas, ao mesmo tempo, ela poupou o lado dos verdes ali, ela saiu sem fazer nada, mas ela matou uma galera ali com a Meleys, né? Então, ela acabou matando, sei lá, talvez dezenas de pessoas ali. Eu não sei nem quantas pessoas podem ter sido mortas ou feridas naquele momento. Isso não é para fazer aquela problematização, para moralizar, nem nada, mas é só para dizer que as pessoas, elas são afetadas, tá? E eu acho muito bom quando a série leva isso em conta, que as atitudes dos Targaryen, elas não acontecem num vácuo. A gente viu no episódio passado, quando o Aegon estava recebendo ali a galera no Salão do Trono, poxa, o fazendeiro
tiraram 10% das ovelhas dele. O ferreiro, que é o Rio, que a gente já vai falar dele daqui a pouco, poxa, ele tá lá trabalhando de graça e a gente vê nesse episódio que ele tá sem conseguir comprar remédio para a própria filha. Remédio não, né? Tá sem conseguir comprar comida para a própria filha que tá doente. E a gente vê que essas atitudes, elas afetam essas pessoas, né? Mais pra frente nesse episódio, o Aegon, ele enforca os caçadores de ratos. Por quê, né? O Sangue falou, né, que tinha um caçador de rato envolvido. E aí o Aegon vai lá e ele não consegue encontrar o queijo, né, que seria o parceiro do Sangue, né, na morte do Jaehaerys. E como ele não sabe qual caçador de ratos é, ele vai lá e mata todos. Ele enforca todos os caçadores de ratos que trabalham para eles. Cerca de 100 pessoas ali que eles falam na série, né? E, cara, ele tá entre os mortos, tá? Ele tá aí, a gente vê que ele tá morto, tá o doguinho lá, tadinho, o doguinho chorando pelo queijo. Teve gente que falou que foi justiça pelo doguinho, mas o doguinho tava chorando também, então eu não sei o que pensar dessa cena. Me contem aí o que vocês acharam. Vou trazer aqui um parênteses do livro, nesse momento, que o queijo no livro, ele nunca é encontrado, tá? Talvez ele tenha se esgueirado ali pelas passagens secretas e tal, mas realmente não se sabe quem era ele, se encontraram ele em algum lugar, não se sabe, ele nunca foi encontrado. E aí teve isso do Aegon matar todos os caçadores de ratos da Fortaleza Vermelha. E uma coisa muito louca é que, assim, todo mundo que trabalhava com isso fugiu da cidade. Ninguém mais queria trabalhar para eles, então eles começaram a ter uma infestação de rato no castelo. Bem feito, tá? Porque ninguém vai querer trabalhar para você, que fica aí, né, enforcando seus funcionários. E aí, o que aconteceu foi que no livro, tá? Na série acho que não vai dar tempo dele fazer isso, mas no livro o Otto Hightower, para contornar esse problema da falta de caçadores de ratos dispostos a trabalhar, ai que coisa, né? Ninguém quer trabalhar nessa Westeros, que coisa assim, imagina, só um risco de você ser morto pelo seu patrão, mas o Otto, ele vai lá e ele desiste de querer contratar os caçadores e ele traz um monte de gatos para Fortaleza Vermelha. Então ele traz um monte, e a gente vê que até o período de Game of Thrones ainda tem um monte de gato solto por ali. E agora que o Otto saiu sem trazer os gatos, vamos ver se vai ter uma infestação zona aí na Fortaleza Vermelha. Mas, então, voltando aqui, né, eu trouxe esse parênteses, mas voltando aqui para o povo comum. O Otto, ele fala pro Aegon que ele fez a maior burrada quando ele enforcou tantos caçadores de rato assim. E ele fala que esses caras que ele matou, eles eram pais, filhos, etc. Sabe? As famílias desses caras estão lá chorando nos portões deles. E é óbvio que aqui o Otto, ele tá falando desse jeito porque ele tá vendo da perspectiva de relações públicas dele, né? Ele tá, pô, eu fiz a baita campanha aí pra você angariar simpatia e você vai lá e traz comentários negativos ali no meu portão. Basicamente isso, né? Só que não é exatamente isso, sabe? Ele fala do lado humano, né? Então ele fala, gente, essas pessoas têm famílias. Ele tá dizendo, são pessoas, né? Só que ele ainda tá vendo pelo lado mais utilitário. O que, infelizmente, é como os nobres de Westeros, eles veem essas pessoas. Eles não veem como gente de verdade. Eles veem como utilidade quando vem, sabe? Porque o próprio Aegon, ele fala, eu vou lá querer simpatia de mulher de pescador, sabe? Meio que assim, não importa. Só que não, na verdade. O problema não é uma mulher de pescador aqui, você juntando aí milhões de mulheres de pescadores, são as pessoas que fazem o seu reinado, né? E isso é uma coisa que a gente vê acontecer várias vezes ao longo da história de Westeros, que as pessoas se revoltam, as pessoas, elas depõem os seus reis, né? E tem algumas rebeliões que não têm sucesso, mas tem algumas que têm. Tem algumas que podem não derrubar o rei, mas elas podem causar muitos prejuízos, muitos problemas para esse rei. Podem reverter aí muitos sucessos de reis ao longo da história. E eu não quero entrar em detalhes de coisas que vão acontecer no futuro, mas só um exemplo de Game of Thrones, que a gente vê a população de Porto Real em um momento que está ali também parecido com esse, né, que tem agora, tá rolando o bloqueio da Rhaenyra ali na Goela, que é esse lugar aqui, chegando em Porto Real, né, então eles não conseguem chegar com o comércio. Eu expliquei isso na live passada, mas tá chegando pouca comida, e a gente vê o Rio com a esposa dele, né,
Eles estão falando que o preço das coisas está subindo absurdamente, né? Que as pessoas estão lá comprando meio descontroladamente quando elas conseguem, e aí não sobra para ninguém. E a própria filha deles está lá, tadinha, doentinha, e eles mal conseguem alimentar a criança. E eles não têm dinheiro porque o rei está querendo que ele trabalhe de graça e ainda não pagou o que ele prometeu. E aí você pensa, em cada casa de Porto Real tem alguém passando por uma situação parecida com essa. Quando essa comida acabar, porque eventualmente ela pode acabar se não está chegando mais, como que eles vão fazer, né? Que foi o que aconteceu em Porto Real, lá em Game of Thrones, teve um momento lá da segunda temporada que as pessoas simplesmente se rebelaram ali e começaram a atacar quando viram uma procissão real passando. Isso não quer dizer que isso vá necessariamente acontecer em House of the Dragon, mas é um risco que se corre quando você deixa a população infeliz, né? Mas, cara, teve a cena dos caçadores de ratos, né? Que ele fez a maior campanha, ele diz assim, ai, que se esforçou, né? Fez todo o negócio e o Aegon joga tudo fora. E ele xinga o Aegon tanto, é até meio cômico, porque ele usa várias palavras, assim, né? Vários xingamentos, meio com classe, mas ao mesmo tempo não tanto. São palavras que não são chulas, mas ele tá xingando, tá descascando o neto dele. E até o Criston falou, toma cuidado aí como você fala com o rei. Ele, não, mas o rei é meu neto é um idiota, né? Assim, ele fala assim, super dane-se o Aegon, dane-se a autoestima dele, ele é um idiota. Ele vai jogando todas as verdades na cara do Aegon. E, cara, o Aegon, ele tá irritado já com o Otto há bastante tempo, porque o Otto não quer entrar em guerra, ele quer ficar mandando carta, quer ficar pedindo apoio. E assim, essas cartas não são qualquer coisa, ele tá pedindo apoio das casas nobres, não é que ele tá sem fazer nada. Mas o Aegon acha que isso e nada é a mesma coisa. Pra ele, só dá efeito se ele fizer guerra mesmo, se ele entrar em guerra. Então, para ele, o Otto tá empatando essa guerra. E ele vai e fala, né, exatamente as palavras que o Larys falou para ele no episódio anterior, que o Otto é a mão do pai dele, né? Que agora ele é um novo rei, o Otto é a mão do pai dele, né? Mas assim, essa briga toda, pra mim, assim, é a melhor cena do episódio, na minha opinião. Queria saber a opinião de